Agora a gente vai falar do escândalo que manchou a reputação de uma das maiores instituições de ensino do país, a Universidade Federal de Santa Catarina. O Paulo Miller também esmiuçou essa história, vai mostrar pra gente como órgãos federais investigaram e desencadearam duas operações que culminaram com um rombo milionário e ainda com o suicídio da maior autoridade da Universidade Federal. O assunto é parte da reportagem série especial UFSC, Legado Ameaçado. Nós vamos ver agora. A relação da Universidade Federal de Santa Catarina com as fundações de apoio é questionada pela Controladoria Geral da União. Desde 2007, a CGU fez mais de 120 recomendações para corrigir as falhas que se perpetuam há mais de uma década. 35% dessas orientações estão ligadas às fundações. Nós identificamos inúmeras irregularidades. Exemplo, as fundações de apoio elas cobram uma taxa administrativa para a execução desses projetos. A prestação de contas dessas taxas e a aplicação desses recursos, nós não conseguimos identificar o que de fato, qual seria a composição dessas taxas administrativas pelas fundações de apoio. Em relação à execução dos projetos em si, contratação de pessoas físicas, com ligações com os coordenadores dos projetos, familiares, empresas também, com vínculos societários com os coordenadores dos projetos, e nós identificamos que alguns serviços não foram prestados. O caso chegou à Polícia Federal, que deflagrou ano passado, em menos de 3 meses, 2 operações. A Ouvidos Moucos, com foco em suspeita de desvio de dinheiro dos cursos de educação à distância, e a Torre de Marfim, com alvo em 500 milhões de reais movimentados pelas fundações de apoio nos últimos 10 anos. O quanto teria sido desviado, ainda ninguém sabe. É na sede da Polícia Federal em Florianópolis que os investigadores e pelo menos 4 técnicos da Controladoria Geral da União estão debruçados em cima de documentos e arquivos eletrônicos apreendidos nas fundações de apoio. O relatório da primeira operação, a Ouvidos Moucos, está pronto e nas mãos do Ministério Público. Já o da Torre de Marfim continua em andamento e sob sigilo. As informações só saem daqui quando tudo estiver pronto. Em 817 páginas, a Polícia Federal detalha o resultado da Ouvidos Moucos. São transcrições de mensagens trocadas entre os suspeitos envolvidos com as fraudes, comprovantes de depósitos e transferências bancárias. 23 pessoas foram indiciadas. O Ministério Público solicitou novas investigações à Polícia Federal e isso está em andamento agora. Até onde nós acompanhamos, não há mais o que investigar. A Polícia Federal concluiu a investigação. O indiciamento está baseado em elementos que não são, digamos, tão fortes assim que permitissem o acontecido. A CGU afirma que o ex-reitor Luiz Carlos Cancellier, preso na operação e encontrado morto em um shopping de Florianópolis 2 semanas depois da prisão, tinha conhecimento das irregularidades. O reitor ele tomou conhecimento do que a CGU apontou, né? Sim. Qual foi a resposta da UFSC naquele momento? Naquele momento ela não nos respondeu, não apresentou nenhuma resposta oficial. E posteriormente? Posteriormente também não. Em um dos relatórios, a CGU afirma que a UFSC não tem registro centralizado dos projetos executados pelas fundações e que a própria universidade levantou a suspeita de desvio, por parte das fundações, de finalidade na execução dos projetos e a subcontratação nos contratos. Algumas empresas nós constatamos que elas eram de fachada. Então você vai você verifica que a empresa ela não tem capacidade, para a execução daquele serviço, capacidade em termos de funcionários, capacidade em termos de estrutura para a realização daquele serviço. A relação da universidade com as fundações funciona da seguinte forma: uma empresa pública ou privada contrata a UFSC para fazer um projeto ou uma pesquisa. Daí, a instituição contrata de forma direta e sem licitação as fundações de apoio para executar o trabalho.
Foi o que aconteceu em 2010, quando o DENIT assina um termo de cooperação para a UFSC fazer um sistema integrado para atendimento do programa de transporte de produtos perigosos no trecho sul da BR-101. O acordo inclui a construção da ala de queimados do Hospital Universitário. O DENIT repassou quase 4 milhões de reais para a pesquisa feita pela FAPEU, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, e 2 milhões e 400 mil reais para a obra, que até hoje não foi concluída e serve atualmente de depósito de materiais e móveis do hospital. Há rachaduras e infiltrações por todos os lados. Sem o sistema preventivo de incêndio, o projeto não foi aprovado pelos bombeiros. E para o DENIT continuar a obra, o Hospital Universitário vai precisar arrumar pelo menos 2 milhões de reais para construir uma torre para saídas de emergência do prédio não contemplada no acordo. O DENIT agora recentemente encaminhou um documento solicitando a elaboração de um plano de trabalho, um termo de compromisso, para viabilizar o repasse desse recurso, entendemos dessa forma. 4 fundações de apoio atuam dentro da universidade e executam mais de 880 projetos na áreas de saúde, tecnologia, jurídica e economia. A Petrobras, por exemplo, tem projetos sigilosos com a universidade por intermédio das fundações. A mais antiga delas é a FAPEU, com 41 anos, e que recebeu no ano passado, conforme informações do Portal da Transparência, o maior volume de recursos. Em 2010, entre os 10 maiores gastos em contratos com a universidade, 3 são de fundações de apoio. O atual reitor afirma que a instituição tem se esforçado para corrigir as falhas apontadas pela CGU. As fundações hoje constituem-se um apoio que a universidade tem, porque muitas vezes os recursos para a administração dos projetos não tem como entrar no orçamento da universidade. A fundação intermedia essa gestão desses recursos, permitindo pesquisas que são feitas no âmbito da nossa universidade. O Ministério Público Federal disse que, por enquanto, não vai se pronunciar sobre a Operação Ouvidos Moucos. Enquanto isso, a Polícia Federal e a CGU continuam de olho na gestão dos recursos públicos da Universidade Federal de Santa Catarina. E na reportagem de amanhã, as irregularidades na jornada de trabalho dos servidores e o pagamento de supersalários, na mira da Controladoria Geral da União.